Imagine o seguinte: você está em uma sala cheia de pessoas, todas lutando pelo sucesso. Alguns jogam justo, trabalham duro e permanecem fiéis aos seus valores. Outros mentem, manipulam e pisarem sobre qualquer pessoa no seu caminho. E, no entanto, geralmente são os cruéis que escalam o mais alto. Porque o mundo é realmente fraudado em favor do pior entre nós, na história, política, negócios. Onde você olhar, você encontrará exemplos de indivíduos que, apesar da falta de moralidade, alcançaram poder extraordinário. De imperadores implacáveis aos CEOs difíceis, o padrão se repete. Mas isso não é apenas uma coincidência, é uma característica da natureza humana, profundamente incorporada em nossa psicologia evolutiva e estruturas sociais. Em um mundo onde os recursos são escassos, a concorrência é inevitável. Aqueles que hesitam, que buscam justiça a cada passo, geralmente se veem para trás. Enquanto isso, aqueles que estão dispostos a explorar, enganar e dominar aspirarem ao topo. Essa dura realidade nos obriga a enfrentar uma pergunta desconfortável: a moralidade é uma fraqueza no jogo de poder? No entanto, o paradoxo é o seguinte: embora as piores pessoas geralmente tenham sucesso no curto prazo, a história também está cheia de histórias de sua queda. A questão não é apenas porque eles aumentam, mas se o sucesso deles é sustentável. E mais importante, o que isso significa para aqueles que se recusam a abandonar nossos princípios? Nietzsche viu o poder como uma força inegável da vida, algo que não é bom nem mal em si, mas simplesmente uma verdade da existência. Para entender por que as piores pessoas conseguem, devemos primeiro entender a natureza do próprio poder. E para fazer isso, precisamos mergulhar em uma das ideias mais controversas de Nietzsche: moralidade mestre versus moralidade escrava. Vamos mais profundamente. Imagine dois guerreiros em pé em um campo de batalha. Um é forte, decisivo e destemido. Ele pega o que quer, molda o mundo à sua vontade e não pede permissão. O outro hesita, aguardando validação externa, buscando justiça e esperando que o mundo recompense sua virtude. Qual desses dois tem maior probabilidade de sobreviver? O que é mais provável que governe? Friedrich Nietzsche argumentou que a própria moralidade não é uma verdade universal, mas uma criação de lutas de poder ao longo da história. Ele viu dois sistemas morais fundamentais: moralidade mestre e moralidade escrava. Estes não são apenas conceitos abstratos. Eles explicam por que indivíduos implacáveis geralmente se elevam ao domínio, enquanto aqueles que priorizam a bondade e a justiça lutam. A moralidade mestre é a moralidade dos fortes, os governantes, os conquistadores. É baseado em valores como força, coragem, ambição e poder. Para os mestres, o que é bom é o que aprimora sua capacidade de dominar, criar e afirmar sua vontade sobre o mundo. Eles não buscam aprovação, eles definem seu próprio valor. Eles assumem a responsabilidade por seu destino e não veem a fraqueza como algo a ser protegido. É apenas algo a ser superado. A moralidade dos escravos, por outro lado, é a moralidade dos oprimidos, os impotentes, aqueles que não podem impor sua vontade diretamente. Em vez de celebrar a força, glorifica a humildade, obediência e autossacrifício. Ensina que o sofrimento é nobre e que o poder é inerentemente mau. Nietzsche viu isso como um sistema moral criado por aqueles que não têm a capacidade de dominar. Uma adaptação psicológica que lhes permitia sobreviver em um mundo controlado pelos fortes. Mas aqui está a verdade desconfortável: a moralidade escrava não impede a ascensão dos cruéis. Permite, ao condenar a ambição e envergonhar a busca do poder, deixa o poder nas mãos daqueles que não se importam com a moralidade. Enquanto os nobres de coração hesitam, aqueles que abraçam a moralidade mestre assumem o controle. E em um mundo onde a hesitação é igual à derrota, os resultados são inevitáveis. Então, o que isso significa para nós? Devemos abandonar completamente a moralidade e abraçar o caminho cruel, ou há outra maneira de conciliar força e virtude? Para responder a isso, devemos olhar mais profundamente a psicologia daqueles que se elevam ao poder, aqueles que se recusam a ser vítimas de circunstâncias. Imagine um deserto vasto e indomável. Neste mundo, a sobrevivência não é sobre justiça ou bondade. É sobre força, adaptabilidade e vontade de fazer o que for preciso. O leão não pede permissão para caçar.
A tempestade não se desculpa por sua destruição. A natureza não recompensa a moralidade, recompensa aqueles que podem suportar, aqueles que podem dominar. A sociedade humana não é diferente. Sob nossas leis e contratos sociais, a batalha primordial pela sobrevivência ainda se enfurece. Aqueles que se elevam ao poder frequentemente compartilham uma característica definidora: crueldade. Não necessariamente crueldade, mas a capacidade de agir decisivamente, desbotada por hesitação ou culpa. Este não é um acidente, é uma adaptação evolutiva, um mecanismo que permitiu que indivíduos e impérios assumissem o controle em um mundo que não espera pelo hesitante. Os psicólogos estudam há muito tempo as características que prevêem sucesso em ambientes competitivos. Uma e outra vez, vemos os mesmos padrões: altos níveis de ambição, uma baixa sensibilidade ao medo e, talvez mais controversa, um senso reduzido de empatia por aqueles que estão no caminho. Isso não significa que todas as pessoas poderosas sejam psicopatas, mas isso significa que muitos deles possuem características que lhes permitem agir sem as restrições emocionais que impedem os outros. Considere os líderes, empreendedores e conquistadores que reformularam a história. De Júlio César aos modernos magnatas dos negócios. O padrão. É claro, a hesitação é uma responsabilidade, e o poder é obtido, não fornecido. Os fortes não esperam permissão para liderar. Eles avançam, assumem riscos e enfrentam consequências mais tarde. É por isso que os cruéis geralmente se elevam, enquanto o hesitante permanece nas sombras. Mas aqui está o paradoxo: a crueldade sozinha não é suficiente. Aqueles que exercem poder sem sabedoria geralmente enfrentam quedas espetaculares. As mesmas qualidades que permitem que uma pessoa suba ao topo também pode ser o líder que governa o medo sozinho, será consumido pelas mesmas forças que uma vez controlou. A história está repleta de tiranos que acreditavam que eram invencíveis até que não fossem. Portanto, se o poder é frequentemente apreendido por aqueles que são implacáveis, isso significa que a moralidade e a justiça estão fadadas ao fracassar? Não necessariamente, mas, para entender o porquê, precisamos desafiar uma das maiores ilusões da sociedade moderna: a crença de que o mundo é justo. Desde a infância, somos contados uma história reconfortante de que o mundo é justo, que pessoas boas são recompensadas e que a justiça sempre prevalecerá. Contos de fadas, ensinamentos religiosos e filosofias morais reforçam essa crença. Mas então, quando entramos na realidade, surge uma contradição brutal: os trabalhadores mais difíceis nem sempre são os mais ricos, os mais honestos nem sempre lideram, e os corações mais gentis são, frequentemente, os mais quebrados. Essa desconexão não é uma falha no sistema, é o sistema. A ideia de justiça é, de muitas maneiras, uma construção social, uma narrativa projetada para manter a ordem em vez de refletir a realidade. É uma ilusão reconfortante, mas, no entanto, uma ilusão. O poder e o sucesso não são entregues com base apenas no mérito. Eles são levados, lutados e muitas vezes acumulados por aqueles que entendem o jogo melhor do que outros. Pesquisas psicológicas revelaram um fenômeno chamado Just Word Fallacy. A tendência é acreditar que a vida é inerentemente justa e que as pessoas conseguem o que merecem. Essa crença é perigosa porque incentiva a passividade. Se assumirmos que a bondade por si só levará ao sucesso, corremos o risco de ignorar as realidades da concorrência, estratégia e poder. E enquanto esperamos pela justiça, aqueles que não compartilham nossas ilusões já estão avançando. Mas isso significa que a moralidade não tem sentido? Devemos abandonar todos os princípios na busca do poder? Não exatamente. A chave é entender o jogo sem se tornar um escravo. Aqueles que sofrem mais são geralmente aqueles que acreditam que simplesmente jogar bem será suficiente. Mas aqueles que aprendem a equilibrar a integridade com o pensamento estratégico, que combinam bondade com força, são aqueles que reescrevem as regras. A verdade é a seguinte: a justiça não é algo que podemos esperar. É algo que devemos criar e que requer energia. Nietzsche viu essa luta como uma parte fundamental da existência humana. Sua resposta não foi se render à ilusão de justiça, nem se tornar implacável sem sentido. Em vez disso, ele apontou para algo mais alto, uma maneira de transcender a fraqueza e a crueldade. Para entender isso,
devemos explorar uma de suas ideias mais revolucionárias, o Übermensch, o indivíduo que se eleva além da moralidade, além das ilusões e além das limitações. Imagine ficar na beira de um vasto abismo. Atrás de você está o mundo como está, cheio de injustiça, limitações e o peso opressivo da convenção. Antes de você mentir o desconhecido, um caminho apenas o ousado a andar. A maioria hesitará, algemada pelo medo e dúvida, mas alguns darão o salto. Estes são os Übermenschen, os indivíduos que se elevam acima das massas, que forgem seu próprio caminho, que redefinem o poder em seus próprios termos. A ideia de Friedrich Nietzsche de Übermensch, ou Overman, não é sobre força bruta ou dominação cega. É sobre auto-operação. O Übermensch é alguém que se recusa a ser vítima de circunstâncias, que não aceita a moralidade imposta sem dúvida e que molda seu próprio destino, em vez de se conformar às expectativas dos outros. No coração do Übermensch está a vontade de poder. Diferentemente da moralidade passiva de submissão e culpa, a vontade de poder adotar os instintos mais profundos, criar, transformar, impor significado a um mundo sem sentido. Não se trata de controle sobre os outros, mas do controle sobre si mesmo. Enquanto os fracos estão presos pelo medo, o Übermensch avança para frente, sem ilusões sociais. Mas aqui está a chave. O Übermensch não é implacável por uma questão de crueldade. Ao contrário dos tiranos e manipuladores que tiram o poder da insegurança, o Übermensch não precisa de validação. Sua força vem de dentro. Eles não confiam no engano ou na opressão, porque seu poder é gerado, independente da aprovação externa ou do sucesso fugaz. É por isso que as piores pessoas podem subir. Os tiranos e manipuladores que tiram o poder da insegurança. O Übermensch não precisa de validação. Sua força vem de dentro. Eles não confiam no engano ou na opressão, porque seu poder é gerado, independente da aprovação externa ou do sucesso fugaz. É por isso que as piores pessoas podem subir ao poder, mas nunca transcendem verdadeiramente. O cruel joga um jogo temporário, subindo através da manipulação e força. Mas o Übermensch joga o jogo infinito, construindo algo maior que eles. Eles são criadores, não apenas os compradores. Então, como incorporamos isso? Como navegamos em um mundo que recompensa os cruéis, enquanto nos recusamos a se tornar um deles? A resposta está em entender o poder, não como uma arma, mas como uma ferramenta. O próximo passo é aprender a competir em um mundo que não espera pela bondade. Imagine isto: você está em um jogo de alto risco, onde as regras são escritas por aqueles que jogam para ganhar a qualquer custo. Se você hesitar, se você assumir a justiça ou proteger, você perderá. Esta é a realidade que muitos enfrentam nos negócios, política e vida em si. Os cruéis sabem disso. Eles pegam o que querem. Mas isso significa que você deve se tornar como eles para sobreviver? Não necessariamente. O erro que a maioria das pessoas comete é acreditar que tem apenas duas opções: seja cruel ou seja uma vítima. Mas há um terceiro caminho, que combina o pensamento estratégico com a integridade, que permite que você compete sem perder sua alma. A filosofia de Nietzsche não era sobre dominação cega. Tratava-se de transcender a fraqueza, mantendo a autenticidade. A chave é entender o poder sem ser escravizado por ele. Eis como uma das maiores fraquezas que as pessoas têm é a crença de que a vida deve ser justa. Não deveria, nunca foi. Os concorrentes mais fortes aceitam isso desde o início. Eles não perdem tempo reclamando de injustiça. Eles aprendem as regras do jogo e as usam em vantagem. Isso não significa abandonar a ética. Significa reconhecer que o poder é neutro e aqueles que o entendem melhor. Muitos falham porque assumem que a bondade por si só lhes trará sucesso. Mas o poder raramente é dado, é levado. Isso não significa se tornar cruel, mas significa entender as mentes daqueles que procuram explorar. A empatia estratégica significa ler as pessoas profundamente, reconhecer seus motivos e antecipar seus movimentos. Ele permite que você navegue de engano sem se tornar enganado. A maioria das pessoas é controlada pelo medo do fracasso, medo de rejeição, medo de ficar sozinho. O Übermensch, no entanto, desenvolve poder interno. Isso significa abraçar o desconforto, correr riscos e forjar seu próprio caminho, apesar da oposição. As pessoas mais bem-sucedidas não pedem permissão.
eles criam oportunidades onde não existem. Há uma diferença entre crueldade racional e crueldade controlada. O primeiro é a destruição sem propósito. O segundo é a capacidade de fazer escolhas difíceis sem hesitar. O verdadeiro poder requer se afastar dos relacionamentos tóxicos, tomar decisões impopulares ou enfrentar verdades desconfortáveis. Isso não é crueldade, é força. A chave é saber quando e como aplicar lá. Os cruéis costumam se levantar rapidamente, mas também caem com força. Por quê? Porque o poder deles é construído sobre a exploração, não a criação. O verdadeiro Übermensch constrói, seja um negócio, uma ideia, um movimento ou uma transformação pessoal. Quando você cria valor, você se torna indispensável. Ponto. Você não precisa manipular porque seu poder é ganho, não roubado. Então, você pode ter sucesso em um mundo que recompensa o cruel, absolutamente, mas apenas se você parar de tocar pelas regras antigas. Pare de esperar justiça e para uma transformação pessoal. Quando você cria valor, você se torna indispensável. Você não precisa manipular porque seu poder é ganho, não roubado. Então, você pode ter sucesso em um mundo que recompensa o cruel? Absolutamente, mas apenas se você parar de tocar pelas regras antigas, pare de esperar justiça e comece a dominar o poder em seus próprios termos. Mas isso nos leva à questão final: o próprio poder é mau, ou é simplesmente incompreendido? O poder é a força que impulsiona o mundo, moldando a vida daqueles que o possuem e daqueles que estão à sua mercê. Mas o poder é inerentemente mau. A exploração do poder de Nietzsche não era apenas sobre dominação, era sobre criação. O impulso para adquirir o poder, de acordo com Nietzsche, é muitas vezes incompreendido. Não se trata de esmagar os outros sob sua bota. Trata-se de superar a si mesmo, sobre transcender as limitações do momento atual e se tornar mais do que você jamais imaginou. No entanto, ao longo da história, o poder tem sido frequentemente associado à corrupção. Vimos inúmeros líderes que, uma vez que ganham as rédeas, são vítimas de ego, ganância e tirania. Este paradoxo nos deixa imaginando o poder é mau, ou simplesmente expõe as piores partes da natureza humana. Nietzsche argumentou que o poder, em sua forma mais pura, não é sobre prejudicar os outros. Trata-se de se superar, buscar a grandeza e criar novos valores, não sucumbindo às moralidades impostas pela sociedade. No entanto, a bússola moral da sociedade geralmente faz o poder parecer corrupto. Em um mundo onde a virtude é defendida, o indivíduo que busca o poder é frequentemente visto com suspeita. Mas, e se isso for um mal entendido? E se, rejeitando a moralidade convencional e criando suas próprias regras, você estiver simplesmente incorporando a forma de vida mais verdadeira? Uma que é crua, não filtrada e sem desculpas. Nietzsche não viu a vontade de poder como um simples desejo de controle sobre os outros. Era uma força interna, um desejo de viver mais plenamente, para explorar os limites do seu potencial. Sob essa luz, o poder se torna uma busca ética, uma que desafia você a se libertar das restrições sociais e a definir sua existência em seus próprios termos. Mas isso significa que todo mundo que busca o poder é virtuoso? Não necessariamente. O caminho para o poder pode ser uma espada de dois gumes, levando uma para a iluminação ou a destruição. A diferença está na intenção. A busca pelo poder é um meio de impor sua vontade aos outros, ou é um processo de auto-operação, de elaborar uma realidade que se alinha às suas mais altas aspirações? Então, o poder é mau? Não inerentemente. É uma ferramenta, uma que, quando exercida por uma pessoa de integridade, pode levar a uma grandeza inimaginável. Mas, quando usado para ganho egoísta ou para oprimir os outros, revela os aspectos mais sombrios da natureza humana. O desafio de Nietzsche para nós é repensar o poder, não como algo a temer, mas como algo para dominar através da disciplina, força e um compromisso inabalável de se tornar mais do que somos hoje. Se essa exploração de poder e sucesso fez você pensar, desafiou suas suposições e provocou uma curiosidade mais profunda sobre a vida e a filosofia, então assine o espelho de ser canal. Não se esqueça de apertar o botão Lift. Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir essa verdade e fique atento a novos conteúdos todos os dias. Juntos, vamos continuar a jornada para a compreensão.
o crescimento e a busca de uma vida mais poderosa.